Oi, gente, prontos para o nosso tutorial de Minecraft? Sacanagem, tô com esse negócio de streamer aqui, de piloto de helicóptero. Vamos falar de conservadorismo e bora. Uma primeira coisa, antes, né? O conservadorismo, ele é uma tradição de pensamento bastante antiga, no nível político formal, mas ele parte de um estímulo, de uma vontade que é natural, que é a pessoa conservar alguma coisa que ela acha boa, conservar uma situação que ela acha benéfica, não mexer em time que está ganhando, ou caso o time não esteja ganhando, não mexer no que você não sabe qual é o resultado de uma eventual modificação. Então, o conservadorismo, ele naturalmente não existe a todo tempo, a toda hora, mas ele existe na medida que tem alguma coisa sendo ameaçada e alguém quer conservá-la. Todos agem de forma conservadora em alguns aspectos, mais ou menos limitados. E por conta, né, da associação entre o conservadorismo e uma certa visão de mundo, às vezes meio tacanha, meio de uma cabeça pequena, né? A pessoa que não gosta de ver as coisas mudando, tem medo de mudança, quer preservar às vezes privilégios, a gente associa o conservadorismo a um conjunto de ideias pouco elaborado. E é claro, isso se confirma um pouco mais quando a gente vai olhar para alguns representantes conservadores, que são pessoas muito medíocres, mas dentro do conservadorismo está uma tradição política bastante forte, talvez não tenha sido tão forte no Brasil, mas teve seus grandes nomes e tem crescido novamente, tanto nos seus bons representantes quanto em alguns maus representantes, né? E a gente vai tentar estabelecer aqui uma ideia mais ampla do que é o pensamento conservador, buscando suas origens, buscando algumas referências para tomá-lo não como um espantalho, não como essa ideia mal concebida que muitas pessoas têm, mas como a riqueza filosófica e política que de fato existe e que eu, por exemplo, já fui muito avesso e hoje sou muito simpático ao pensamento conservador, mas é um pensamento conservador não aquele que a gente vê a gente vê em algumas figuras políticas como o Bolsonaro, mas de alguns pensadores. E a gente acaba descobrindo que a gente concorda com muitos deles. É uma pena que os nossos conservadores não sejam bons no Brasil. Eles não sejam tão numerosos, né, os bons conservadores. E isso, sem dúvida, é algo desejável, que cada posição política se desenvolva, tendo seus melhores representantes e se tornando a melhor versão de si mesma. Marxistas, conservadores e liberais, eles nunca vão desaparecer, caso você não goste, por exemplo. Mas o que a gente pode ter é um debate mais qualificado. Espero ajudar com esse vídeo aqui. Primeiro, prudência. Essa, esse é o atributo maior de um conservador. E esse trecho aqui, que eu vou ler com vocês, vai ter bastante leitura nessa aula, porque é legal lidar com as fontes primárias. É até bom quando você encontra, às vezes, uma pessoa que adota posições conservadoras, mas faz isso misturando, às vezes, um ideal político razoável com outras besteiras, pensamentos tacanhos, você pode contrapor ela não com uma coisa que ela discorde totalmente. Você pode contrapor a pessoa com algo do próprio ideário que ela defende, mas uma versão mais elaborada. Eu gosto muito desse princípio, e era um princípio muito caro a Aristóteles, ele fala sobre isso na política, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, que é as pessoas, elas não necessariamente têm que mudar de opinião quando elas têm uma opinião equivocada. Elas podem simplesmente adotar uma versão melhor da própria opinião. Vou dar um exemplo, e nem é uma opinião equivocada, né? Uma opinião moral que ocorre às vezes por razões religiosas, às vezes por razões morais não religiosas, que é o aborto. Uma pessoa pode ser contra o aborto, né? Hoje em dia, sei lá, as pessoas mais jovens e progressistas, em geral, são a favor do aborto e tem toda a questão da saúde da mulher, do corpo e tudo mais. Não é esse o mérito aqui, mas uma pessoa que é contra o aborto, ela pode ser contra, tanto dizendo assim, eu sou contra o aborto porque essas meninas que engravidam são umas vagabundas. É um jeito de. Você já deve ter escutado isso em algum lugar. É um jeito ruim de defender essa posição. E você pode defender essa mesma posição
buscando auxiliar redes de adoção. Você está defendendo do ponto de vista mais moralista e mesquinho, e outro você está defendendo realmente querendo oferecer aquilo, tratando aquilo ali como uma vida que merece apoio, né? Então veja, as duas pessoas são contra, mas existe uma diferença muito grande aqui. E eu espero que, uma vez que o conservadorismo é mal representado, a gente possa entender que, mesmo que você seja contra o conservadorismo, ou se for a favor, você pode encontrar a melhor versão desse pensamento. E sua melhor versão é, de fato, muito rica. Bom, prudência. Experiência, observação e humildade são alguns desses princípios relativos à prudência. E diz o texto do meu amigo Fabrício, que escreveu isso aqui numa iniciação científica na Unicamp. E eu achei que ficou muito bom. Os conservadores, em sua maioria, acreditam na existência de uma ordem social orgânica e transcendental, fora do mundo, objetiva, né? Defendem a sabedoria sedimentada das instituições existentes e sua preservação, a ideia de falibilidade e complexidade do ser humano, confiando antes na experiência do que na razão como guia essencial. A primazia da comunidade frente ao indivíduo, assim como a defesa de tradições e a crença na desigualdade intrínseca aos homens. Vejamos alguns desses princípios. Ordem social orgânica e transcendental, ou seja, ela não é uma coisa imposta só por nós, ela funciona como um organismo, ela é interdependente, ela tem razões para além daquelas que a gente pode compreender. E realmente, muitos dos momentos mais tristes que a humanidade passou, tomemos o século XX com alguns estados totalitários como o comunismo e o stalinismo e o fascismo e o nazismo, você tinha uma pretensão de reforma total da sociedade, de perfeição da sociedade, de correção total, sem aceitar uma natureza humana que tem suas limitações. Então, reconhecer que essa ordem vem de fora, a gente não vai compreender tudo. É um valor importante para o conservador. Defendem a sabedoria sedimentada das instituições existentes, ou seja, se uma coisa está há muito tempo correndo, então existe ali uma liga, existe ali é como se a máquina tivesse azeitada e funcionando bem. Por mais que esse bem possa ter muitos problemas, é uma coisa que acontece, que funciona. E quando você quer inventar alguma coisa do zero, ela pode simplesmente não acontecer. Então, é bom considerar o que você já tem na hora de mudar. Porque não é só porque você tem uma situação ruim que na mudança você vai melhorar. Na mudança você pode piorar. E existem infinitos exemplos disso na história. A ideia de falibilidade e complexidade do ser humano, ou seja, a gente não vai resolver tudo, a gente falha mesmo quando tem as melhores intenções. E por isso deve-se confiar na experiência antes da razão somente. Razão como guia essencial, né? Não é abandonar a razão, absolutamente. E a primazia da comunidade frente ao indivíduo, assim como a defesa de tradições e a crença na desigualdade intrínseca aos homens. Essa questão da igualdade, ela às vezes é tomada de uma forma um pouco inocente, porque a igualdade buscada, por exemplo, na Revolução Francesa ou por tantos iluministas, é uma igualdade sob o ponto de vista legal, uma igualdade sob o ponto de vista da dignidade humana. Todas as pessoas têm valor e nenhuma delas é melhor que a outra em nível absoluto. Mas as pessoas são desiguais em aptidões, em habilidades, em posses, e isso é natural. E o conservador reafirma isso, né? Repetidas vezes. Aliás, e isso não é uma coisa de pessoas de direita, porque a Nietzsche, por exemplo, é um cara que escreve muito na defesa dessa desigualdade e é um cara reivindicado pela esquerda prioritariamente. E continuemos. Vê mudanças com olhares suspeitos, duvida do racionalismo exacerbado e abstrato, crê na superioridade do já testado frente ao novo e acredita que a sabedoria histórica funciona como um guia objetivo de como se portar em termos de política, organização e sociedade. Sabedoria histórica, vejam. Em suma, todos esses pilares, tudo isso que dissemos, e valores podem ser trazidos à tona sob uma única adjetivação. O conservador é um homem prudente. Palavra-chave da aula, um homem prudente. E vamos falar da história, né? O Burke, considerado como o pai do conservadorismo político, escreveu reflexões sobre a Revolução na França, muito estudado,
tive ele em 2 ou 3 matérias na Unicamp. E ele escreveu esse livro, como todo conservador, diante de uma situação concreta e não de forma absolutamente abstrata, né? Sempre circunstancial a posição do conservador. Um conservador que está diante do avanço da Revolução Francesa é diferente de um conservador que está diante do avanço do Islã ou de um conservador que está diante do avanço ah, do pós-modernismo. E, bom, ele escreve contra a Revolução Francesa, que às vezes a gente toma uma revolução que pregou liberdade, como se fosse uma coisa ótima, mas na verdade rolou um terror, rolou muita perseguição política, cortaram cabeça não só de rei, mas de um bocado de gente, criaram uma bagunça, achando que iam ganhar uma grande liberdade, e o que eles conseguiram ao final da Revolução Francesa? Um ditador chamado Napoleão. Então, foi um bom exemplo, né? O Burke nem parou para ver o Napoleão, mas é um bom exemplo de como a vontade revolucionária às vezes pode cair em uma tirania, porque não é fácil resolver as coisas. E diz ele: a sociedade é a associação entre os vivos, os mortos e os que estão por nascer, no sentido de que não são só aqueles vivos, aqueles na atuação política, que devem tomar as decisões como se só tivesse consequências para eles, porque muitas pessoas nas gerações passadas ajudaram a construir essa sociedade na qual estamos. E outras pessoas também vão viver nessa sociedade. Então, as mudanças não podem. Você não pode falar assim, vou tentar resolver esse problema aqui, tem 60% de chance de melhorar a vida das pessoas e 40% de fuder com tudo. Você não pode fazer isso, porque você está destruindo o legado de algumas pessoas e o futuro de outras. Você não pode, por exemplo, brincar sobre meio ambiente. Aliás, um dos mais importantes conservadores contemporâneos, o Roger Scruton, fala bastante sobre meio ambiente. É uma coisa que ele quer conservar, por exemplo, dentro da posição de conservador. E aí você vai ver Ricardo Salles, que é um ministro do governo Bolsonaro, quando eu estou gravando esse vídeo, ele é um merda. Não há muito mais o que dizer. E veja, o Edmund Burke apoiou a independência americana porque ele via naquilo ali uma forma de preservação e de criação de costumes daqueles colonos que estavam sendo perseguidos, uma perseguição religiosa ali na Inglaterra, dos puritanos. E veja, é circunstancial. Ele foi contra a Revolução Francesa, mas a favor da americana. E é o pai do conservadorismo. Aqui um trecho dele. Teremos muitos trechos, né? Posso até deixar falar mais rápido e deixar para vocês lerem, pausando o vídeo, mas acho que vou começar lendo. Depois vocês até me respondam, se vocês preferem, podem escrever no comentário, se vocês preferem que eu leia com vocês ou não. Mas a sociedade é de fato um contrato. Contratos subordinados e de interesses ocasionais podem ser dissolvidos de acordo com a vontade. Mas o Estado não deve ser considerado como um acordo de parceria em um negócio de menta e café, algodão ou tabaco, ou alguma outra coisa de pouca relevância para ser tomado como um interesse temporário e ser dissolvido pelo desejo das partes. Não é só um acordinho. Isso deve ser olhado com outra reverência, porque não é uma parceria em coisas subservientes apenas para a existência animal de uma temporária e perecível natureza. É uma parceria em todas as ciências, uma parceria em todas as artes, uma parceria em toda a virtude e toda a perfeição. Como os fins de tal parceria não podem ser obtidos mesmo em muitas gerações, ela se torna uma parceria não apenas entre aqueles que vivem, mas entre os que estão mortos e que estão por nascer. Escrevi 2 vezes, perdão. Então, reconhecer que essa parceria não é só um momento de troca, não é só uma situação de mercado pontual, que a, a tradição e a parceria, né, do cidadão, ela está entre diversas pessoas, ela ocorre entre diversas gerações. Um outro nome do conservadorismo bastante importante é o Tocqueville, e Tocqueville foi um aristocrata francês que escreveu na metade do século XIX, acho que sim, e diz aqui: os legisladores da América, no famoso livro Democracia na América, quando ele faz uma grande viagem pelos Estados Unidos, que há não muito tempo haviam se tornado aquela primeira democracia, um lugar de pessoas iguais, enquanto na Europa você tinha aquele esquema mais aristocrata, né? Uma coisa um pouco mais estratificada.
E diz ele, os legisladores da América não acreditaram que, para curar uma doença tão natural do corpo social nos tempos democráticos e tão funesta, bastava conceder à nação inteira uma representação de si mesma. Pensaram que, além disso, convinha dar uma vida política a cada porção do território, a fim de multiplicar ao infinito, para os cidadãos, as ocasiões de agir juntos e de lhes fazer sentir todos os dias que dependem uns dos outros. Ele está falando sobre o nível de participação política que uma pessoa tem numa democracia, pelo menos nos Estados Unidos nesse caso, em comparação com uma aristocracia. Você está sempre é, criando acordos, entrando em sociedades, criando instituições, e as pessoas, a sociedade civil, acaba compondo parte da administração do Estado, porque da parte mais alta do Estado até os indivíduos vão descendo várias instituições que colaboram entre si. É uma coisa menos dividida, em que um plebeu, um camponês, um profissional liberal numa aristocracia, ele não fala uma vírgula sobre política, porque não diz respeito a ele. O rei vai ter um filho e o filho dele vai ter outro filho e todo mundo vai, todas essas gerações terão um estado em sua mão. Segue o Tocqueville. Como nas sociedades aristocráticas todos os cidadãos são postos em posições fixas, uns acima dos outros, resulta ainda que cada um deles sempre percebe acima de si um homem cuja proteção lhe é necessária, e descobre abaixo um outro cujo concurso pode reclamar. Os homens que vivem nas eras aristocráticas, são, pois, quase sempre ligados de uma maneira íntima a algo que está posto fora deles, e não raro sentem-se dispostos a se esquecerem de si mesmos. É verdade que, nesses mesmos séculos, a noção geral de semelhante do semelhante e obscura, noção geral do semelhante é obscura e que é obscura e que ninguém pensa se dedicar à causa da humanidade, mas é comum as pessoas se sacrificarem a certos homens. O que o Tocqueville diz aqui, que numa sociedade onde você não tem essa mobilidade social, onde as pessoas não criam vínculos e associações ao seu bel prazer, você tem posições fixas. Então, o nobre, ele protege uma pessoa que está abaixo dele. Enquanto um camponês, ele pode buscar auxílio no nobre local. E isso cria vínculos que duram uma vida, vínculos que são familiares, vínculos que são permanentes e persistentes. Enquanto numa democracia, as pessoas fazem vínculos como fazem compras no mercado. Não convém agora, amigos, amigos, negócios à parte, não convém agora, eu me afasto. Então os vínculos são muito mais frágeis numa democracia. Isso aqui é a posição de um aristocrata sendo contra uma república, dizendo que você deveria ter esses vínculos tradicionais, que eles têm um benefício. Ele faz muitos elogios aos Estados Unidos, mas como um francês ligado a uma família nobre, ele acha que se perde muito também dessa forma, com esses vínculos frágeis que a democracia promove. Os vínculos aqui, né? Os vínculos das afeições humanas se estendem e se relaxam. E é dessa forma que acontece na democracia. E um resumo de algumas posições do conservador. O conservador, primeiro, é avesso a sistematizações e abstrações excessivas, ou seja, sabendo que as coisas acontecem de forma orgânica, sempre bagunçada e desorganizada, porque assim é o humano, ele não vai tentar fazer um plano público que seja pré-definido até a última vírgula, totalmente sistemático, cheio de abstrações. Ele é avesso a isso. Ele sabe que a prática diz muito e ela é essencial para você fazer alguma coisa dar certo. O conservador também acredita que as instituições carregam sabedoria sedimentada por séculos de erros e acertos, ou seja, muitas coisas que a gente está inventando moda agora já foram testadas antes, já deram errado, e é muito frequente que estejamos reinventando a roda. Por que que a gente está fazendo isso? Talvez porque a gente não esteja olhando para a tradição, não estejamos nos apropriando da tradição, dizem eles, né? Uma frase famosa tal coisa não é boa por ser antiga, é antiga por ser boa. Ela, o que isso quer dizer? Uma coisa só dura muito tempo na história se ela tem uma certa aderência ao mundo.
Então, se é muito antigo, deve ter alguma qualidade útil ali. O conservador valoriza a concretude do hábito e da tradição. Novamente, não é uma abstração. Em contraste, é cético com a abstração otimista e pretensiosa das ideias de engenharia social, que, enquanto ideias, ainda não possuem sua aderência à realidade. Considera a experiência uma boa guia porque não surgiu da cabeça de um pensador iluminado. Não tem uma pessoa que entenda tudo de uma vez, mas o conhecimento disseminado, espalhado pela sociedade, ele é, ele tem muito mais informação do que cabe na cabeça de um único humano. É nesse sentido que às vezes alguns conservadores se aliam aos liberais, acreditando que as decisões não devem ser centralizadas. As pessoas devem ter autonomia para tomar suas decisões em suas pequenas comunidades. Existe uma fala do Hayek, que é um Nobel da economia, disse que num dado momento ele conheceu um ministro da economia soviético e disse que aquele homem, né, e o Hayek era um cara muito inteligente, ganhou um Nobel e tudo mais. Ele disse que o ministro soviético era muito mais inteligente que ele, só que ele tinha um trabalho impossível, que era conseguir lidar com uma economia planificada. E por que é tão difícil lidar com uma economia planificada? Segundo Hayek, porque o sistema de preços do mercado ele está transmitindo informação. Quando eu atribuo um preço, eu estou aqui da minha cabeça dizendo, ó, isso aqui eu tenho, eu acho que vale tanto. E eu só estou disposto a me desapegar disso por tal outro valor. E uma pessoa que vai comprar também, eu falo, eu tenho esse montante de dinheiro e eu vou distribuir ele segundo minha maior conveniência. Esse tipo de informação que está na minha cabeça do meu outro comprador é uma informação que está disseminada em todo o mercado, em cada pessoa que atribui um preço e cada pessoa que compra. Você ter uma entidade governamental que vai tentar atribuir preços e valores a tudo, ela não consegue acessar esse tipo de informação que está no indivíduo. Então, ela não será tão eficiente quanto esse indivíduo. É claro, isso supõe que os indivíduos são totalmente racionais e eficientes. Não é verdade. Mas a crítica parte daí. Ahn, e por que isso tudo, né, do conservador não é um apego romântico, não é só uma vontade de voltar ao passado, uma nostalgia? E a resposta está em quase tudo, né? Você tem que olhar para a alternativa. O racionalismo, a expectativa de que a razão pode dar conta de resolver tudo, é ainda mais romântica do que essa nostalgia, porque esse racionalismo já trouxe muitos problemas, né? Essa tentativa de dominar tudo pela razão traz muitos problemas às pessoas e também é uma forma de se iludir diante da realidade. Então, existe um equilíbrio adequado. O conservador, mais algumas afirmações, adota uma posição circunstancial, ou seja, existem muitos conservadores, sempre condicionados pela história de um grupo e pelo teor das mudanças que eles enfrentam, como eu disse. O conservador é antes moral que político. A posição conservadora não é uma posição, como eu disse, sistemática, abstrata, não é um conjunto de regrinhas que você segue, mas é uma posição da pessoa diante da tradição, dos vínculos, das relações, da cultura. Então é moral, quase individual nesse sentido. Então não se apresenta, né, como um abrangente plano para a sociedade. Não, isso não é típico de um conservador, mas é o cultivo de uma postura. E a partir dessa postura, essa pessoa vai avaliar o que existe de mais conveniente, podendo ora se aliar a um liberal, ora se aliar a um progressista de esquerda e ora não se aliar a ninguém. O conservador não precisa ser reacionário, isso aqui é bastante importante, porque, como eu disse, conservar é natural, todo mundo é conservador em alguma medida. Mas isso não quer dizer que você é avesso a qualquer mudança. Você sabe, as mudanças elas são inevitáveis, elas são necessárias mais ainda, né? Mas quando você vai mudar alguma coisa, cabe você executar isso com prudência e respeito pelas instituições que você duramente construiu antes. Fugir da mudança e idealizar o passado não são traços necessários do conservador. Existe um tipo específico de conservador que é aquele que não é prudente, mas aquele que é avesso à mudança. Esse é o reacionário, ele reage. E nem todo conservador precisa ser um reacionário. Não é um sinônimo, definitivamente. O conservador pode ser meio liberal, né? Como eu disse, o Estado, por exemplo, é uma instituição que pode tentar reorganizar a vida das pessoas de forma brusca,
às vezes revolucionária, e destruir valores tradicionais. Aliás, sob esse ponto de vista, alguns marxistas até concordam com os conservadores no papel que o Estado tem de transformar vínculos tradicionais em vínculos materiais, com a palavra vínculos de mercado, por exemplo. E isso vai desde você mudar a forma como as pessoas fazem trocas num certo lugar, impondo uma moeda, impondo trocas em dinheiro emitido pelo Estado, até o Estado não respeitar a tradição de um povo indígena. E dessa forma você tem o Estado como uma figura que vai contra, nos momentos certos vai contra todo mundo, se você escolher certinho. E o conservador, isso aqui é muito importante, isso aqui é uma acusação para todos os conservadores no Brasil, porque existe muito conservador chucro e retardado mesmo. E no Brasil, por exemplo, a maior parte dos departamentos de arte e das pessoas preocupadas com cultura se identificam como progressistas, são pessoas de esquerda. A produção literária, musical das pessoas, digamos, progressistas é muito maior. Não quer dizer que seja sempre melhor. Existem grandes figuras do pensamento conservador, da arte mais conservadora e tradicional, mas isso é um ponto muito fraco do conservador brasileiro na média, que é essa ideia de prezar pela arte e pela cultura, que são espaços onde você cria esses sentimentos morais, essa prática de liberdade e empatia, essa transmissão de valores que eles prezam tanto. Ou seja, um conservador ele precisa ter essas qualidades aqui para ser de fato um conservador e não só uma pessoa encostada, um reacionário, uma pessoa que quer preservar seus privilégios. Essa é a diferença entre um bom conservador e sei lá, uma pessoa preconceituosa, que quer conservar os seus preconceitos. Seguindo. Aristóteles e o senso comum. Aqui uma das bases que muitos conservadores buscam. E para vocês verem como essa posição é circunstancial e sempre existiu. Diz Aristóteles que a ciência política deve ser criada a partir do senso comum, ou seja, do pensamento do cidadão médio. E ele diz, né, que o ponto de partida adequado para a filosofia política está na língua e opinião dos homens comuns, porque é a partir dele que você vai tirar os elementos que as pessoas podem entender. O conservador ele quer ter contato com o povo, com a massa, e dessa forma ele deve buscar os símbolos e as referências que esse povo acessa. A finalidade da ciência prática, né, diz o Aristóteles, não é o conhecimento, mas o aprimoramento da ação. Sua faculdade apropriada é o segmento racional ao prático da alma, o que Aristóteles denomina sabedoria prática ou prudência. Vejamos a prudência aí mais uma vez. Vocês vão ver alguns autores conservadores ou próximos ao conservadorismo mais contemporâneos, é o caso da Hannah Arendt, do Eric Voegelin, tratando dessa ideia de senso comum. Para alguns isso aparece até como uma utopia, assim, a melhor coisa que poderíamos ter não é uma sociedade totalmente reformada, porque isso é impossível, mas uma sociedade que tenha um bom senso comum, que tenha noções básicas que sejam adequadas e que permitam que as mudanças ocorram da melhor forma. E diante de terraplanismo e de coronavírus, a gente percebe como um senso comum já é uma utopia, como a gente está longe de um senso comum. Como as pretensões mais humildes de um conservador aqui são uma resposta até mais, como posso dizer, acessível, factível. Seguindo aqui em Roger Scruton, que morreu no começo de 2020, e talvez um maior nome do pensamento conservador desses nossos anos 2000, ele tem uma obra bastante vasta, muito interessante, escreve muito bem, trata de filosofia, estética principalmente, né, fala muito de arte. Esse livro dele, O que é Conservadorismo, é ótimo, lançado no Brasil. Esse livro, Beauty, ou Beleza, também muito bom, lançado no Brasil também sobre arte. A gente vai falar um pouco dele e sobre esse livro, Beleza, existe um documentário bastante interessante, disponível no YouTube, está aqui, eu vou disponibilizar os slides. Existem duas resenhas que eu vi recentemente de alguns desses youtubers literários. Uma é a Tatiana Feltrin, que é muito boa, gosto bastante do trabalho dela, e ela fala sobre o Scruton de forma bastante elogiosa, ela também demonstra o estranhamento, né, que ela tinha de não conhecer muito o pensamento conservador e de como aquilo foi uma boa entrada. É bem legal o vídeo.
E tem também a Paloma, que vocês podem encontrar no Instagram dela, Livros da Paloma. A Paloma é uma menina muito inteligente que fez faculdade comigo quando eu estava fazendo economia. E acho que ela trabalha, não sei, com finanças, não sei com o que ela trabalha, mas ela tem um YouTube literário bastante legal. E ela falou sobre o Beleza do Scruton. Vale a pena dar uma olhada nesses dois. Seguindo. Diz o Scruton, né? E aqui é uma crítica de arte. Diz ele. Então, no século XX, a beleza deixou de ser importante. Ele fala sobre essa decadência da beleza. A arte gradativamente se focou em perturbar e quebrar tabus morais. Aquela ideia, né, de que a arte tem que ser politizada, o que, convenhamos, é uma besteira às vezes. Ela pode ser, mas ela não tem que ser, absolutamente. Não era a beleza, mas a originalidade, atingida por quaisquer meios e a qualquer custo moral, que ganhava os prêmios. Então não adiantava um trabalho ser belo, ele precisava quebrar tabus, perturbar. Não somente a arte fez um culto à feiura, por vezes fez, como a arquitetura se tornou desalmada e estéril. E não foi somente o nosso entorno físico que se tornou feio, nossa linguagem, música e maneiras. Veja, aqui ele está sendo bastante conservador, mas ele não fala isso do nada, ele justifica, né? Está no livro, está no documentário dele, vocês podem ver alguns exemplos. Ahn, Estão ficando cada vez mais rudes, autocentradas e ofensivas, como se a beleza e o bom gosto não tivessem lugar em nossas vidas. Uma palavra escrita em letras garrafais em todas as coisas feias é a palavra egoísmo. Meus desejos, meus lucros, meus prazeres. E a arte não tem o que dizer em resposta, apenas faça isso. Penso que estamos perdendo a beleza e existe o perigo de que, com isso, percamos o sentido da vida. E realmente existe uma correspondência, pelo menos uma correlação, entre essa arte que não preza mais pela beleza e uma certa desesperança que que o mundo encontra, né, na modernidade, sem ter um valor objetivo de beleza. Eu falei disso já antes, sobre o desencantamento do mundo. E a arte começa a transmitir essa revolta que as pessoas têm diante do mundo. Um mundo que não as abraça, que não promete um céu, que não oferece saídas nesse nível filosófico ou moral. E isso se reflete na arte e para o Scruton isso é um problema. De fato, quando você vai no museu contemplar um mictório do Duchamp, você está lidando ali com uma ideia, né, que a pessoa choca, ele foi importante no movimento, mas e a beleza? Onde ela está, né? Essa é uma pergunta importante a se fazer. O que podemos chamar de arte? Claro, isso é uma questão bastante política em alguns momentos, existencial. Mas é uma pergunta importante de se fazer, mesmo que a gente não tenha uma resposta. As boas perguntas não têm respostas unívocas, mas temos um Magritte falando que isso não é um cachimbo. Temos essa porra aqui num museu bastante bonito, né? Mas é um balão gigante em forma de cachorro. Ou esse caso aqui que ficou conhecido, que, né, que alguém derrubou um óculos e confundiram com arte moderna, porque é tudo bagunçado mesmo. E aí um cara foi tirar foto, as pessoas admiraram aquilo. Pergunto de novo, o que podemos chamar de arte? Entendeu? Será que a gente não deveria, assim, às vezes é difícil, você pode não concordar com o Scruton sempre, mas olha para o Dory com o Romero Brito. Será que a gente não tem que preservar algumas coisas? Essa é a questão. E uma das alternativas apontadas, né, é a tradição artística que a gente tem. Aqui uma Pietà, isso aqui é feito em mármore, uma técnica impressionante e a imagem tem uma narrativa bastante bonita. Ou um Turner, né, que é um pintor inglês que eu acho incrível. Procurem mais coisas. Vou deixar pausem aqui porque esse é bonito. Mas seguindo, né? Falamos da arte. Eu até gostaria de mostrar um trecho do documentário do Scruton. Literatura e imaginação. Falei aqui, né, da necessidade do conservador confrontar essa importância da arte, né, a importância daquilo que vai criar a forma como você vê o mundo. E aqui tem um trecho que eu vou ler com vocês porque esse é bem legal. E o que diz aqui, né? O leitor de um livro de filosofia, por exemplo, ele deve ser capaz de puxar aquilo
de puxar debaixo daquela exposição lógica as experiências que deram origem àquilo. Ou seja, quando você está lendo um livro, você deve tentar criar um análogo com aquilo que o autor experimenta para chegar no raciocínio. Não precisa ser experiências que você de fato teve historicamente, mas um análogo. É só através desse análogo, dessa investigação imaginativa, que você vai entender o que o sujeito está falando. Quando o indivíduo é espremido para mostrar a substância de realidade da qual ele está falando, ele fica absolutamente impotente, porque não fez aquele esforço imaginativo para reconstituir a experiência. É a diferença entre você entender uma coisa e gravar. Quando você entende, você absorve para si. Quando você grava, ela é externa, é só um conjunto de palavras. A reconstituição da experiência originária é 90% do trabalho de compreensão de um livro de filosofia. Você tem que se botar no lugar do cara. Quando você lê um romance, um poema ou uma peça de teatro, você não tem dificuldade de reconstruir essa experiência, porque essa obra é justamente uma reconstituição de experiência. Paul Claudel definia uma peça de teatro como um sonho acordado dirigido. Uma definição legal. Quer dizer, você não precisa fazer esforço nenhum para reviver o sonho. Mesmo assim, às vezes a gente precisa, né? Para se colocar no lugar de algumas figuras. Desse sonho que você revive ali, podem ser tiradas várias conclusões. O significado intelectual, o alcance intelectual daquela experiência não está dado por si mesmo na peça ou no romance. Você vai precisar fazer um esforço para transpor aquilo em linguagem, da imaginação, de conceito, do sonho. É exatamente o contrário que você vai fazer com um livro de filosofia. Você vai transformar aquilo em experiência, não em linguagem, porque já está em linguagem. É o caminho contrário. Então vejam como existe uma correspondência entre filosofia e arte, né? A filosofia, ela pede que você transforme a experiência num discurso que você consiga, perdão, a filosofia pede que você transforme o discurso numa experiência. E a arte, ela te oferece uma experiência que você deve aprender e provavelmente você vai fazer isso na forma de discurso. Podem pausar aqui e terminar de ler, mas é esse o ponto. Seguindo, citando mais um autor, esse cara aqui foi professor de Yale, uma das grandes universidades americanas, era professor de história, e ele escreve esse livro que chama The Closing of American Mind, Fechamento da Mente Americana, né? Traduziram, acho, por Declínio da Mente Americana, não lembro. Ele fala sobre a experiência dele como professor numa universidade de ponta, na área de humanidades. E diz ele, o relativismo, essa noção de que as coisas têm que ser consideradas sempre sob seu ponto de vista e não de uma forma objetiva e geral, ele vem se tornando regra no meio universitário das humanidades. Isso aqui foi escrito, sei lá, 60 anos atrás, então hoje está muito mais exacerbado. Não há cultura superior à outra. As hierarquias culturais são opressivas e enganosas. Isso é uma compreensão geral que a gente tem. E é claro, de um lado existe aí uma humildade, uma benevolência, um cuidado de você não falar assim, eu sou melhor que você, isso aqui é ruim, aquilo ali é bom. Mas o caso é, essa posição, ela, primeiro, ela é inédita. Essa posição de achar que todas as culturas têm valor é uma posição que só apareceu no Ocidente contemporâneo. Nenhuma cultura antiga, nenhuma comunidade diferente desse ocidental do século 20, 21, ninguém pensava assim. Sempre pensam que a sua cultura é melhor. Não porque eles sejam escrotos, mas porque isso é quase um princípio de autoconservação. Você tem que valorizar a posição na qual você está. E isso faz com que você se vincule a ela de uma forma mais próxima, porque existem consequências de você adotar esse relativismo. Ele diz, né? O multiculturalismo pretende garantir o convívio das mais diversas culturas, mas apenas a cultura ocidental criou esse tipo de coisa. O aluno de hoje, diz ele como professor de história, tem a cabeça aberta, openness é a palavra que ele usa, e julga correto admitir a influência de diversas culturas. Mas isso, e diz ele, ao invés de levar os estudantes à multiplicidade, o relativismo criou pessoas superficiais. Ninguém experimenta sua cultura de forma integral. Ninguém está integrado na sua cultura. Ninguém acha a sua cultura uma coisa incrível, então olham para ela com uma certa distância. E sem a experiência de imersão, que em qualquer cultura envolveria achá-la ótima, né? Sem experiência de imersão num conjunto de valores, é muito difícil você ter, com a palavra alteridade, é muito difícil você observar outras culturas de forma orgânica. Então, ele diz exatamente isso. Ele fala, eu tinha alguns alunos que vinham do meio oeste americano, que eram, sei lá, caipiras americanos, e eles vinham com aquela cultura deles,
muito internalizada. Então eles sabiam que era fazer parte de uma comunidade. Então eles podiam olhar para a Grécia, para Roma, para diferentes nações africanas, podiam olhar para o Oriente e eles sabiam como era estar imerso numa cultura. Mas o aluno de hoje não. Ele chega aqui achando tudo bom, mas achando tudo bom, ele não está distinguindo o valor de nada. Ele não está olhando para uma coisa e entrando a fundo dentro daquele assunto. Achando que tudo é bom, ele na verdade está colocando tudo num mesmo lugar de desinteresse, porque é impossível você realmente despender interesse em uma coisa que vale tanto quanto o outro. Você despende seu interesse naquilo que você acha melhor. Então esse relativismo criou uma certa superficialidade, um certo afastamento. Embora no nível mais superficial isso possa parecer apenas tolerância, tem essa consequência de ser pobre. A suposta abertura da mente americana, né, diz ele, é na verdade a rarefação da inteligência e da personalidade em nome de um ideal de tolerância que não é adotado em nenhuma das culturas observadas. Ele faz uma crítica a isso. Seguindo, onde vamos agora? No Brasil a gente tem uma tradição conservadora, né, tanto os mal representantes como alguns bons, e tem esse aqui um pouco mais antigo, que é o João Camilo de Oliveira Torres, que escreveu Os Construtores do Império, né? Ele dizia sobre alguns ideias e lutas do Partido Conservador Brasileiro. Vou ler o trecho. O princípio central é: somente podemos conservar reformando. Então, isso aqui eles colocando contra uma revolução, uma mudança muito brusca de sociedade. A reforma, portanto, é um instrumento utilizado pelos conservadores para aprimorar o presente de acordo com as mudanças inevitáveis e com a maior complexidade da vida em sociedade. É um esforço para preservar as coisas permanentes e benéficas, não é para preservar a parte negativa da cultura, que são importantes nessas coisas para as pessoas e permitem uma boa vida. E esse cara aqui, eu nem lembro de quando é o Camilo Castelo Branco. Eu vou responder para vocês nesse momento. Não, é Camilo Oliveira Torres, eu confundi com outro. Ele nasceu em 1915, então ele deve ter escrito isso aqui, sei lá, nos anos 50. Seguindo mais um exemplo. Opa, antes. Maquiavel sobre Reforma e Revolução. No seu livro, né, Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio, falando sobre Roma, Maquiavel dá uma opinião, né, uma prescrição para um suposto. Aqui não é o livro O Príncipe, mas ele escreve às vezes como se estivesse se dirigindo a um governante. Ele diz: aquele que, pretendendo reformar o governo de um Estado, quiser ver seu projeto bem acolhido e as novas instituições apoiadas pelo assentimento geral, deve conservar pelo menos a sombra dos antigos costumes. Ou seja, mesmo se você quiser impor mudanças, para que as pessoas sejam receptivas à mudança, você deve fazer com que ela se assemelhe ou preserve alguns dos antigos costumes. Segue ele: um novo príncipe, em cidade ou região conquistadas, deve renovar todas as coisas. De outra forma, por quê? Se ele quer dominar uma região, se ele quer transformar um território que não era dele em dele, ele deve retirar todas as raízes daquele povo para que não venham a se reerguer sob as antigas forças. Este é, sem dúvida, um procedimento bárbaro, contrário à civilização, anticristão e anti-humanitário. Não obstante, aquele que, em vez do bem preferir o poder, convém que pratique este mal. Se você quer ser apenas poderoso, você pode destruir as tradições das pessoas, mas se você quer que a coisa funcione bem, você deve dialogar com elas. E diante de tantas referências interessantes e eruditas, a gente tem o cenário conservador brasileiro e mundial, né? O supremacista branco do Trump e o burro do Bolsonaro. Ou seja, isso é muito triste, mas não quer dizer que o conservadorismo em si seja um problema. Nós podemos ter melhores conservadores. Isso às vezes significa que você está conversando com aquele, sei lá, parente que é bastante conservador. Você não vai fazer ele gostar do Lula, nem 1 milhão de anos, entendeu? Ele vai morrer antes de gostar do dedo perdido do Lula. Mas o que você pode fazer é
influenciá-lo, né, incentivá-lo a se tornar um conservador melhor e acessar aquelas referências, não essas. E no Brasil temos o pensamento conservador tem diversas figuras, desde o hiperpolêmico Olavão, até o Nelson Rodrigues, o Pondé, que tem um trabalho muito interessante na PUC, Brasileirinhos, que é muito engraçado, o Gustavo Corsão, que é um gênio, especificamente, o Mário Ferreira dos Santos, que tem uma obra filosófica vastíssima. O Mário Ferreira, ele era um católico anarquista, conservador. É uma coisa muito curiosa. Temos grandes editoras conservadoras como a Realizações e a Vida Editorial, um jornal, né, de tendência conservadora como a Gazeta do Povo. E se vocês quiserem conhecer alguns influencers interessantes desse meio, tem esses centros de estudos, tanto da PUC de Minas quanto de São Paulo, o Labo e o Lermote. Tem alguns acadêmicos incríveis lá. No Lermote tem o Rodrigo Coppi, que é um cara que sempre publica nos jornais grandes. Ele é muito bom. Tem algumas páginas que vocês encontram no Instagram e YouTube, como Contra os Acadêmicos, que fala de filosofia. O Casarré, que é o Juliano Casarré, um ator bastante legal, ele fez Boi Neon. O Rodrigo Simonsen, que ele é diretor de documentários, tem um trabalho muito legal. E algumas outras figuras aqui que vocês podem procurar. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar a respeito desses temas, quaisquer questões. O conservadorismo tem crescido, então vocês vão lidar com essas questões, talvez no vestibular, né? Seja uma redação, seja em história e política. E existem alguns temas relacionados. A gente pode ver, por exemplo, o conflito entre conservadores e progressistas, tanto no politicamente correto ou na questão da imigração, que são temas que eu tentarei trazer em aulas futuras. Mas, por enquanto temos aqui 52 minutos de aula. Vamos encerrar. Um abraço.